O coração do sonhador. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 1º de dezembro de 1969. O mundo cristão chama isso de época do Advento, a vinda do grande evento ou pessoa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro que Paulo, em sua carta aos Gálatas, não condena isso, mas se pergunta se eles realmente entenderam a mensagem, dizendo: Vejo que vocês observam dias, meses, estações e anos. Receio ter trabalhado em vão por você. Não há nada de errado em observar esta estação do ano, desde que você a entenda como a chegada de um grande acontecimento ou pessoa. Esta noite direi o que sei por experiência, da qual nasceu a minha convicção. Devo, no entanto, usar certas imagens para explicá-lo. Então peço que você me siga em sua imaginação. Sua maravilhosa imaginação humana é uma reprodução da imaginação divina. Pense na imaginação humana como células cerebrais na mente do sonhador, que a imaginação divina enviou ao infinito para um propósito divino. Estas células cerebrais estão destinadas a retornar, como um bumerangue, de volta ao centro da imaginação divina como o sonhador que é Deus Pai. Sair como filhos não é fácil. Nunca foi pretendido que fosse. São necessários os horrores do mundo para despertar e expandir seus filhos em Deus Pai. Eu lhe prometo, chegará o dia em que o sopro divino soprará sobre você e você despertará em seu túmulo imortal. Você também deixará aquela tumba para segurar a criança em seus braços. Ele será o símbolo do seu retorno, revelando o fim dos seus horrores. Embora você seja Deus, o Pai, você não descobrirá isso por si mesmo até 139 dias depois, quando o Filho de Deus, Davi, revelará sua verdadeira identidade. Antes de me aposentar, ontem à noite, estava me perguntando sobre o que conversaria com você e, esta manhã, por volta de 1h30, me vi preparando o jantar para 3 amigos. Cuidei do funeral de 2 deles há muitos anos na cidade de Nova York. O terceiro pode ter desaparecido, já que não tenho notícias dela há muito tempo. Eu estava servindo inhame de Barbados, que são diferentes do aqueles que temos aqui. É uma raiz que pesa entre 1 e 30 quilos. Sua cobertura é marrom escura, enquanto o interior é branco como a neve. Quando me aproximei da mesa, 2 chacais ou raposas prateadas se aproximaram, pularam sobre a mesa e, da maneira mais cruel, o pai chacal arrancou um grande pedaço das costas de seu filho e começou a pregá-lo em uma tábua com seu centro arrancado para caber naquele pedaço. A parte estendida da cruz era de madeira, enquanto o corpo do filho formava a parte vertical da cruz. Então eu acordei. Esta manhã fui ao The Lost Language of Symbols, de Bailey, onde li que o chacal é o desbravador no deserto. Ele é equiparado ao deus egípcio Osíris, que, como abridor de caminhos para os deuses, traz 3 para as montanhas. Na audiência desta noite estão 2 senhoras cujas experiências gostaria de partilhar. Uma senhora se viu no meio de uma multidão, olhando para uma mulher cercada por 3 homens, que desapareceu repentinamente. A senhora aproximou-se e perguntou-lhes os nomes, ao que o meu amigo respondeu: fé, esperança e caridade. A palavra caridade é traduzida como amor na versão padrão revisada da Bíblia, e o amor é correto. Que visão maravilhosa para ela! Ela viu os 3 que ele trouxe para o topo da montanha e sabia seus nomes. O Pai nos tomou, as células cerebrais do seu próprio ser, e nos pregou na cruz para que possamos ir até o infinito em um pesadelo horrível. Então, como um bumerangue, nos enrolaremos e retornaremos ao centro do sonhador do sonho como o Deus Pai. Este é o grande mistério do Natal, dia em que Deus Pai nasce como Jesus, que significa Salvador. Nos capítulos 43 e 45 do livro de Isaías, lemos: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e fora de mim não há Deus. Aqui descobrimos que Jesus, nosso Salvador, é o próprio Senhor Deus.
Todos retornarão ao coração do sonhador como o próprio sonhador. Você foi pregado e enviado ao infinito para vivenciar todos os seus horrores, e quando tiver experimentado todos eles, você retornará como o ser que concebeu o mundo e desempenhou todos os papéis. Este é o mistério do Natal. Todos, eventualmente, saberão que ele é aquele chamado Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias e significa simplesmente o ungido de Deus, para governar todo o povo de Deus. Jesus é o próprio Senhor Deus e Cristo é o seu ungido, que salvará o povo dos seus pecados e os libertará dos seus conquistadores. Quem é este ungido? Davi. Aquele que libertou Israel dos filisteus e derrubou o gigante Golias. Quando você retornar à sua fonte, você saberá que você é Deus, o Pai, e que seu filho, Davi, é seu filho, pois Davi estará diante de você e o chamará de Pai. Então, e somente então, você saberá quem você realmente é. O que vi em visão foram belas imagens daquele que encontra o caminho no deserto. Pregado na sua cruz, você desempenha o papel de homem até retornar não como um filho de Deus, mas como o próprio Deus. Saindo do paraíso ainda pequeno, você supera a morte e retorna, expandido para abranger tudo, como o próprio sonhador. Este é o mistério do Natal, que acontece a cada momento. Outra senhora compartilhou esta experiência, dizendo: "Você esteve comigo a noite toda, explicando o mistério da imaginação. A certa altura você disse: e venham, irmãos, mostrem como funciona, e instantaneamente um homem apareceu à minha esquerda, e outro homem, segurando um livro aberto, apareceu à minha direita. Aproximando-se do homem à minha esquerda, ele disse: nossos fundos estão esgotados. Olhando intensamente para ele, o irmão não disse uma palavra, simplesmente se virou e desapareceu. Aí você me disse: está vendo? É tão fácil quanto isso. Você simplesmente faz o que deve ser feito e segue seu caminho. Aquele que tem o livro Razão, agora com uma expressão de alegria no rosto, olha para o livro Razão e vê que, por algum milagre, o dinheiro está ali registrado. Mostrei a ela como funciona a imaginação. Acreditando na realidade de um estado invisível, meu irmão imaginou que o livro Razão apresentava um equilíbrio saudável, exatamente como o homem desejava que fosse. Agora, na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não por homens nem por meio de homem, mas por meio do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Embora a carta esteja assinada a Paulo, é uma carta corporativa dos irmãos que estão comigo. Os irmãos são aqueles que despertaram do sonho da vida. Apresentei-a aos irmãos, que lhe mostraram como funciona facilmente a lei da imaginação. Olhando atentamente, ele viu o livro Razão refletir um equilíbrio no preto, depois seguiu seu caminho, sem se preocupar com a forma como isso aconteceria, pois a expressão de espanto no rosto do outro homem indicava a mudança. É isso que estou tentando transmitir a todos que quiserem ouvir. Você pode provar a lei, mas a história de Cristo não pode ser provada neste nível. Sua verdade só pode ser conhecida pela experiência. Se você apenas imaginar que é o homem, ou mulher, que deseja ser e andar convencido de que já é, num piscar de olhos o livro mudará. As coisas acontecerão em seu mundo exterior e seu desejo será realizado. Você não precisa se preocupar em como isso acontecerá, simplesmente deixe sua imaginação criá-lo. Aparecerá de uma forma tão normal e natural que você estará inclinado a dar crédito aos meios empregados, e não ao ato imaginal que o causou. O mundo dirá que isso teria acontecido de qualquer maneira, mas deixe-me dizer-lhe que não seria assim, pois a imaginação cria a realidade. Não poderia ter acontecido sem o seu ato imaginal para apoiá-lo, mas quando acontece, sempre aparece por meios naturais. É milagroso apenas para o indivíduo que vê a mudança radical e se lembra do seu ato imaginal que criou os meios que produziram o resultado final.
Dentro de alguns dias estaremos celebrando o nascimento da imaginação no indivíduo. Não pense que algum pequeno indivíduo nasceu há 2000 anos. Todos concordaram em sair e vivenciar os horrores que ele mesmo criou, sabendo que retornaria à mente do sonhador como o próprio sonhador. Esse retorno é contado no Evangelho. A história começa com a ressurreição, pois sem ela não poderia haver nascimento, nem expansão, necessária para abranger Deus Pai. O sopro divino soprará sobre você e você despertará em sua tumba imortal com uma sabedoria inata e embutida sobre como sair. Estamos todos naquele mesmo túmulo imortal, como nos diz o Salmo 87. Apontando diferentes lugares no mesmo túmulo imortal, ele disse: Este nasceu aqui, aquele ali e aquele aqui. Saindo daquele túmulo, todos estão destinados a segurar o menino Cristo nos braços e dizer: Deixa-me partir em paz, segundo a tua palavra. Tendo ouvido a história da salvação, acredite nela e simplesmente continue sua jornada até cumpri-la. Posso lhe dizer, ninguém vacilará. Ninguém pode falhar, mesmo ser mais horrível que se possa imaginar, pois ele é um filho de Deus, desempenhando o papel que deve desempenhar. Todos desempenharão cada papel para dizer: E Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu interpretei todos os papéis. Minha memória agora está retornando e estou me lembrando dos horrores dos meus atos, então agora posso perdoar a todos por tudo que eles estão fazendo, ou farão, porque essas coisas ele concordou em fazer, enquanto se aproximava do final do drama. Então, tendo se deslocado para o infinito, ele se enrolará como um bumerangue, para retornar à mente do sonhador como aquele que o expulsou. Meu sonho não foi uma visão agradável de se ver. Aqui estava esse pai enorme, arrancando uma grande parte das costas do filho, e então, como se tivesse mãos humanas, colocou-o de costas e pregou-o na madeira, deixando-a vertical como o próprio corpo. Esse foi o chacal, o egípcio Osíris, o desbravador no deserto que conhece o caminho e leva os 3 ao topo da montanha. Os 3 que você traz consigo para o topo da montanha não são Pedro, Paulo e Tiago, mas fé, esperança e amor, os 3 que a senhora viu tão claramente em sua visão. A senhora que aprendeu a usar a lei também percebeu isso perfeitamente. A lei opera pela fé. Se você acredita, nenhum esforço será necessário para ver a realização de todos os seus desejos. Se você for ao banco e tiver depositado lá o dinheiro igual ao seu cheque, você entregará o cheque a eles na crença de que, por causa de sua fé, eles lhe darão o dinheiro que você deseja. Trate o seu desejo da mesma maneira. Sabendo que o seu desejo existe na sua imaginação, simplesmente espere a sua realização no seu mundo exterior. Tente. Tenho vivido de acordo com esta lei durante toda a minha vida e sei que, ao aplicar este princípio, todos os seus desejos serão realizados. Agora, a tradição nos diz que a época do Natal começa no dia de André, que é o primeiro domingo mais próximo do dia 30 de novembro. Na história do Evangelho, André é o primeiro discípulo da lista dos 12, portanto seu dia é o início dos 4 domingos conhecidos como Advento, e a vinda do grande acontecimento ou pessoa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus vier você não verá um ser do lado de fora, pois ele está em você, e sua vinda é o seu despertar em você, como você. Você já é o Senhor Jesus Cristo, mas não saberá disso até retornar ao centro daquele que o enviou para este mundo de inferno. Se você não acredita que isso é um inferno, leia os jornais matinais. Eles estão cheios de acontecimentos de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Mas é preciso vivenciar todos os golpes da vida para despertar e expandir aquela pequena célula cerebral na mente do sonhador, que é Deus Pai. Contraindo-se, você sai até o limite do infinito, para retornar, expandido, ao próprio centro da mente do sonhador, como o próprio sonhador. Um caminho para o seu retorno foi preparado para você antes que o mundo existisse. Isto foi feito através da criação de um filho chamado Davi, o ungido,
como nos é dito no livro de Samuel. Depois que o Senhor rejeitou a todos, Davi, aquele que cuidava das ovelhas, foi trazido, e o profeta Samuel foi instruído a levantar-se e ungí-lo. Este é ele. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Davi daquele dia em diante. E nos Salmos o Senhor declarou: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Encontrei Davi, com meu óleo santo eu o ungi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Isto está implícito no Novo Testamento, quando Paulo disse: Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ele não disse quem era esse Filho, no entanto, e os sacerdócios do mundo mudaram as Escrituras para adaptá-las aos seus conceitos errados da história. Jesus é a imaginação desperta, que é Deus Pai, e se ele é Pai, deve ter um filho. Seu filho é Davi, a soma total de sua jornada pela humanidade. Você saberá que sua jornada pela humanidade terminou quando Davi estiver diante de você e o chamar de Pai. Ele é o símbolo de Cristo, o ungido, um homem segundo o seu coração, que fez toda a sua vontade. Neste mundo vocês fizeram, estão fazendo e continuarão a fazer a vontade do Pai, e acredite ou não, você está fazendo isso com amor. E quando terminar o trabalho que se propôs a fazer, você retornará como o Pai, para descobrir que tudo foi um sonho. Este universo, que parece tão real, é um sonho. Somos eternos sonhadores, sonhando sonhos não eternos. Ao adormecer, você tem a ilusão de uma viagem fabulosa no espaço, interligada com o tempo, mas quando o tempo terminar, você acordará e descobrirá que nunca saiu de seu lar eterno. Que você nunca nasceu e nunca morreu, exceto em seu sonho. Quando o tempo terminar, o sopro do Ser Divino soprará sobre você. Você despertará dentro dessa tumba imortal, para sair e ver o simbolismo que foi preparado antes que o mundo existisse. Tomando em seus braços o bebê envolto em panos, você verá um sorriso celestial aparecer em seu rosto, dizendo que sua jornada para o mundo da morte terminou. Mas, como seus irmãos ainda estão dormindo, você ficará aqui apenas um pouco para animá-los, pois todos eles estão voltando, quer tenham acabado de começar sua jornada, quer estejam retornando agora. Aqueles de vocês que estão aqui agora estão retornando. Eu sei, pois ninguém vem a mim a menos que meu Pai o chame, e eu e meu Pai somos um. Tendo retornado ao meu Pai como Pai, estou apenas atraindo aqueles que estão retornando, para encorajá-los a continuar pelo pouco tempo que resta. A história de Cristo não é o aniversário de um menino que nasceu fisicamente há 2000 anos, mas sobre o nascimento espiritual do indivíduo a partir de dentro. Isso acontecerá em você quando chegar à plenitude dos tempos. Então ele enviará o Espírito de seu Filho ao seu coração clamando: Pai. Se o Espírito do Filho de Deus te chama de Pai, não é você quem está sonhando o sonho inteiro? Chegou a hora de esta experiência ser sua, ou você não estaria aqui. Mas quando esse momento chegar eu não sei, somente seu Pai Celestial sabe. Existe um medo peculiar e inato no homem de nunca encontrar o Pai. Isso porque ele não sabe o que está procurando. O homem pensa que é riqueza ou segurança, fama, ou casamento e família, quando na verdade está procurando pelo Pai. Mas quão longa, vasta e severa será a angústia antes que ele encontre e conheça o Pai, é longo para dizer. Ele o encontrará, entretanto, mas apenas através de seu Filho. Eu poderia lhe dizer de agora até o fim dos tempos que você é Deus Pai, mas para você seria apenas um boato até que seja experimentado. Mas um dia você conhecerá a verdade das minhas palavras, pois o Filho de Deus, David, chamar-te-á Pai e, estranhamente, conhecerás esta relação com mais certeza do que qualquer coisa aqui na terra. Agora, aqui está uma declaração do capítulo 4 de Eclesiastes. Vi todos os seres viventes que se movem debaixo do sol, também o segundo jovem que ocupará o seu lugar. Não havia fim para todas as pessoas. Ele estava sobre todos eles,
mas aqueles que virão depois não se alegrarão com ele. Certamente isso também é vaidade e correr atrás do vento. Esta noite há centenas de milhões de pessoas que não estariam interessadas em ouvir o que você ouviu esta noite. São aqueles que virão depois. Atualmente, eles preferem ter um enorme diamante que vale $1 milhão, ou ações e títulos que paguem bons dividendos. A sua fome é por alguma pequena bugiganga, que se transformará em cinzas, e não pela revelação do segundo jovem, que revelará a sua paternidade. Certamente isso é vaidade e uma busca pelo vento. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala deste jovem como o segundo homem, dizendo: o primeiro homem é da terra, um homem do pó. O segundo homem é do céu, e assim como trouxemos a imagem do homem do pó, traremos a imagem do homem do céu. Eu gostaria que ele o tivesse chamado de segundo jovem, de acordo com Eclesiastes, mas isso realmente não importa. É o segundo ser, denominado homem novo, ao qual todos aspiramos. Eu sei que a sensação da ressurreição é de vigília. Na verdade, acordei e me perguntei há quanto tempo estava lá e quem me colocou lá. Blake explicou isso lindamente em seu poema The Mental Traveler. Eu viajei por uma terra de homens. Uma terra de homens e mulheres também. E ouvi e vi coisas tão terríveis. Como os andarilhos frios da terra nunca souberam. Pois ali o bebê nasce em alegria. Isso foi gerado em terrível aflição. Assim como colhemos com alegria o fruto que nós semeamos em lágrimas amargas. E se o bebê nascer menino, ele é dado a uma mulher velha. Quem o prega em uma rocha captura seus gritos em taças de ouro. Vi isso no simbolismo do Deus do Egito com cara de chacal, mas com mãos que o pregaram. Eu engasguei ao observar o horror, mas ele não teve compaixão, pois rasgou as costas do filho e removeu uma área igual à área arrancada do tabuleiro. Isso aconteceu exatamente quando comecei a servir os que já morreram. No capítulo 4 do livro de Daniel, foi feito o decreto, e deixe que sua mente seja mudada da mente do homem e que lhe seja dada a mente de um animal. Não somos animais aqui neste mundo? O jornal de hoje certamente poderia convencer qualquer um de que sim. Isto faz parte do horror que se desenrola, porque o coração e a mente de Deus foram tomados quando a árvore da vida foi derrubada. Então o coração e a mente do animal foram substituídos até encontrar o Pai, e quando você o encontrar, descobrirá que nunca saiu de seu lar imortal. No verdadeiro sentido da palavra, você nunca nasceu e nunca morreu, exceto em sua imaginação. O texto de hoje aborda conceitos espirituais e simbolismo relacionados ao Natal e à jornada espiritual do indivíduo. Neville fala sobre a ideia de que todos somos filhos de Deus e que nossa jornada na vida é como um sonho. Vemos a importância da imaginação na criação da realidade e a crença de que todos eventualmente retornarão ao centro do sonhador como Deus Pai. Também é mencionado a figura de Jesus Cristo e seu papel como a personificação da imaginação desperta. Neville finaliza o texto com a sugestão de que, quando o tempo terminar, o sopro divino avançar a ascensão espiritual. Agora, vamos entrar no silêncio.